Olá, eu sou o Dr. Fábio Schutz, oncologista clínico da Beneficência Portuguesa de São Paulo e também membro do LACOG-GU. Eu estou aqui hoje com vocês para tentar fazer um sumário do que foi a ASCO-GU em relação às imunoterapias. Então, a grande vedete da imunoterapia na ASCO-GU desse ano foi o tratamento do câncer de rim. No tratamento do câncer de rim, o principal estudo apresentado recentemente foi o KEYNOTE-426, que é um estudo fase 3 randomizado que comparou a combinação de pembrolizumab mais axitinib versus sunitinib. E esse estudo mostrou-se positivo com hazard ratio para sobrevida global de 0,53, ou seja, uma redução do risco de morte da ordem de 47%. E também com benefício e aumento na sobrevida livre de progressão e na taxa de resposta, aproximadamente dobrando a taxa de resposta comparado com o sunitinib. O outro estudo que foi também atualizado foi o estudo, o Javelin Renal 101, que foi com uma combinação relativamente parecida, que é com avelumab mais axitinib versus o sunitinib. E esse estudo, o endpoint de sobrevida global ainda não foi atingido, mas o endpoint de sobrevida livre de progressão e de resposta objetiva foi atingido. E o que eles apresentaram nesse congresso foi uma subanálise de diferentes subgrupos, independentemente da expressão de PDL1 positivo ou não, do subgrupo IMDC. Então esse, inclusive, é o único estudo, que é o Javelin Renal 101, que mostrou benefício para todos os subgrupos, tanto o risco baixo, intermediário quanto o alto, de acordo com os critérios do IMDC, tem benefício do ponto de vista de sobrevida livre de progressão. Do ponto de vista, comparando indiretamente com o estudo KEYNOTE-426, no estudo KEYNOTE-426, a população de risco baixo do IMDC, ela não teve benefício com a combinação de pembrolizumab mais axitinib. Um outro estudo que foi também atualizado é o estudo o CheckMate 214, que é a combinação de ipilimumab mais nivolumab versus o sunitinib, o braço controle sempre o sunitinib, e essa daqui foi uma atualização de 30 meses, mostrando então a manutenção da vantagem da combinação de ipilimumab mais nivolumab na sobrevida global dos pacientes com câncer de rim. Tiveram algumas outras apresentações também em câncer de rim, só que neste caso em pacientes com carcinoma de células renais tipo não células claras, ou seja, incluindo aí os pacientes não classificáveis, carcinoma papilífero e carcinoma de células cromófobas, que é uma população de mais ou menos 15 a 20% dos pacientes com câncer de rim, e que foi estudada também a imunoterapia. Então nós temos o estudo Calypso, por exemplo, que combinou o savolitinib, que é um inibidor de tirosina quinase do MET, mais durvalumab. Tem também o KEYNOTE-427 coorte B, que foi com pembrolizumab isolado nessa mesma população de não células claras, e teve também um estudo com a combinação de bevacizumab mais atezolizumab em pacientes com não células claras ou células claras com componente sarcomatoide. E em todos esses estudos mostrou-se uma resposta objetiva da ordem de mais ou menos 20, 25%, dependendo do estudo que a gente olha. Mas isso é bastante positivo, porque a gente não tinha nenhum grande estudo ainda olhando para a resposta objetiva em pacientes com não células claras. E esses estudos, 3 que foram apresentados nesse congresso, mostraram então uma taxa de resposta objetiva bastante favorável comparado com controles históricos em pacientes com carcinoma de células claras, não células claras, ou seja, papilífero ou cromófobo ou inclassificável. Em relação aos outros tipos de câncer urológico, por exemplo, como câncer de próstata, a imunoterapia ela ainda está engatinhando. A gente teve uma apresentação do estudo de combinação de ipilimumab mais nivolumab. Um detalhe desse estudo de próstata é que a dose do ipilimumab foi de 3 mg por quilograma e a dose do nivolumab foi de 1 mg por quilograma, ou seja, é diferente das doses que foram utilizadas para rim. A gente está falando de câncer de próstata com ipinivo. E a taxa de resposta nessa população de câncer de próstata refratária à castração foi da ordem também de 20 a 25%, porém com uma toxicidade grau 3 e grau 4 elevada, inclusive deixando vários pacientes que não conseguiram completar os 4 ciclos de indução com ipilimumab. A mediana de tratamento dos pacientes foi aproximadamente 2 meses de tratamento.
Então é uma mediana de tratamento relativamente curta nos pacientes e o benefício talvez não tenha sido tão grande. Então eu acho que a gente ainda precisa aprimorar um pouco a imunoterapia no tratamento do câncer de próstata. Em relação ao câncer de bexiga, a imunoterapia nesse congresso não teve grandes atualizações, eu diria, teve alguma atualização do estudo Keynote 057, que foi com o uso de pembrolizumab para pacientes com doença não músculo invasiva. A gente não teve nenhum dado ainda do uso de agentes imuno-oncológicos na primeira linha junto com quimioterapia. Esses são os dois estudos importantes, que é o Keynote 361 e o InVigor 130, respectivamente com pembrolizumab mais quimioterapia ou atezolizumab mais quimioterapia. Esses são dois estudos fase 3 que estão em andamento e deve ter dados maduros ao redor do final desse ano ou do começo do ano que vem. Isso deve trazer talvez bastante novidade no tratamento do câncer de bexiga na primeira linha. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado pela atenção.